Ok. Sérgio, eu queria fazer algumas perguntas referentes à sua palestra aqui e referente também ao seu blog. Eu posso começar pelo blog? Claro, por favor. Pode pedir para um pouco alto. Fala alto, né? Eu queria primeiro saber qual que é o tipo de interação estabelecida pelos leitores do seu blog com o conteúdo que você propõe. Eu tenho um blog que não é sobre tudo, né? E não é nem muito pessoal, ele é mais um blog sobre tecnologia, cultura e política, né? Mas política muito focada na comunicação e na tecnologia. E o que acontece no blog é que ele tem uma interação basicamente através de postagens que os seus interagentes têm, né? O pessoal que visita deixa lá comentários, muitas vezes críticos, outras vezes apoiando, e eu não costumo apagar nenhum post, né? E nem quando alguém vai e faz um xingamento qualquer, exatamente porque um xingamento não coloca em questão absolutamente nada. Quando alguém faz uma crítica muito pertinente, aí eu vou lá e respondo, dialogo, e tem basicamente esse procedimento. Eu faço postagens e respondo, basicamente dialogo, na verdade, vira até quase que um chat com alguns interagentes ali, anônimos ou não, porque para mim não importa se é anônimo, porque o que vale é o que a pessoa escreveu, né? É basicamente isso. Na questão da internet, durante a exposição, né, que você deu aqui, você falou que ela é extremamente colaborativa, né? Ela Sim. tem esse aspecto, mas ao mesmo tempo é uma rede de controle. Eu queria que você falasse um pouco disso para mim, por favor. Então, a internet, ela é uma tecnologia tecnosocial, ela não nasceu do nada, e ela tem uma característica que ela é uma rede baseada em protocolos de comunicação que articulam máquinas de processamento que, portanto, se vinculam e permitem essa grande velocidade, o grande fluxo de informações, porque ela tem um sistema distribuído, baseado em IPs, números IPs. Então, para você abrir uma página na internet, você tem que ter um IP para receber as informações do servidor que hospeda aquela página. Se você não tem um número IP, você não vai abrir nada que você está acessando. Então, repare o que acontece. A dinâmica da internet você tem tudo basicamente nominado, numerado, e você tem um fluxo de informação que deixa, portanto, um rastro digital por onde aqueles pacotes de informação passaram. Este arranjo é um arranjo extremamente organizado. Você pode dizer que pode ter uma organização maior ou menor? Pode, mas ele é um arranjo de organização e de controle. Um dos protocolos chaves, o conjunto de protocolos chaves da internet, se chama TCP/IP. O IP é o sistema de numeração e o TCP quebra os pacotes as mensagens e tudo que você for transmitir na rede em pacotes iguais e lança pela rede e checa se o pacote chegou íntegro ou não. Então é uma rede de controle, de checagem, porque ela funciona dessa forma para que ela possa ser rápida, veloz e ter uma grande possibilidade de distribuição dos fluxos. Então é nesse sentido que eu disse, ela é uma rede de controle. Agora, ela é também uma rede que assegura a liberdade de informação, uma vez que todo mundo pode entrar na rede desde que aceite esses protocolos. Ela é uma rede distribuída, portanto, se é muito difícil você deixar uma máquina invisível na rede, por outro lado, você pode se conectar e se desconectar. Você não precisa se identificar. Não existe necessidade disto, porque a rede não foi pensada só
para que o controle seja sobre identidades civis. Foi pensado para que a comunicação funcione. Toda a comunicação é organização, e organização é, na verdade, sistemas que tem que ter, na verdade, um tipo de acordo, de regra de funcionamento. Por exemplo, eu falar com vocês, eu estou falando em língua portuguesa. Vamos falar em alemão, aí eu falo, eu não consigo. Então, é um arranjo e tem organização. Então, a internet tem um outro problema, ela tem um sistema de IPs completamente distribuído e um sistema completamente hierarquizado de DNS, Domain Name System. É um sistema organizado. Então ela convive duas coisas dentro dela, que também é bastante interessante, né? E tem alguns autores, o Alexander Galloway, que fala que isso gera uma série de conflitos, né? É nesse sentido. O que garante, portanto, que a internet seja uma rede em reconfiguração plena dos usuários é que você não tem um controlador, você não tem centros obrigatórios, apesar dela ser, para ser completamente distribuída, ela tem que ter um esquema altamente organizado, portanto, de controle. Sim. A outra questão que eu queria abordar com você, se me permite, intimidade. Claro, imagina. Você disse que a internet proporcionou uma mudança, né, na atividade jornalística, porque ela permitiu essa mudança da intermediação, né, a forma em que se é intermediado. Aí você citou um exemplo dos blogs, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que mudou esse trabalho jornalístico? Quer dizer, o que esse ambiente de rede trouxe, né, para o nosso fazer jornalístico do dia a dia, né? Quais são os aspectos que isso altera? Primeiro que facilitou a você produzir informação a baixo custo. Então é assim, você pode estar aqui, fazer uma cobertura com equipamentos de muito baixo custo, subir a coisa imediatamente na rede. Antes isso seria muito difícil. Você então tem uma série de facilidades que você não tinha antes por causa exatamente de você poder acessar a rede de vários aparelhos. Cada vez mais o processo de convergência permite que você acesse e faça matérias até de um celular. Agora, isso permite que uma série de entidades, de uma série de empresas, uma série de blogueiros possam disputar o que é informação com o antigo definidor de uma pauta, uma empresa jornalística que tem credibilidade. Existem blogueiros com muita credibilidade, existem ONGs com muita credibilidade, existe, portanto, uma diversidade maior de produção de informação que você chamaria de notícia. O que está em disputa é o conceito de notícia. Porque esse processo de desintermediação ele está acontecendo generalizadamente em todas as indústrias da era industrial, que são indústrias do simbólico. A indústria fonográfica, a indústria cinematográfica e a indústria jornalística. Não é errado você pensar o jornalismo como indústria. Primeiro, a ideia de jornada, né? Você tem uma jornada de 24 horas. O mundo funcionava como um mundo industrial, então o jornal dava conta disso. Hoje não tem a mínima condição, né? Quando eu tenho, por exemplo, que acompanhar algumas informações, eu prefiro acompanhar por redes sociais, nem blogs, eu prefiro acompanhar por nanoblogs do Twitter, porque já você tem que uma dinâmica dromocrática, vamos dizer assim, dromo de velocidade, tem uma grande velocidade, e isso é uma dinâmica social, independe das pessoas. O jornalismo está afetado por essa dinâmica e nós temos que pensar então a comunicação além da ideia do mundo industrial, né? Preciso perceber que nós estamos no mundo das redes. É basicamente isso. Isso tira a força de grandes veículos. Agora, empiricamente, você vê, tá todos esses veículos caindo tiragem, dificuldade. E os jornais que estão proliferando são jornais locais com 8 páginas, com noticinhas assépticas e tarará, sem nenhum comentário, sem nada. Quer dizer,
Isso é o que está acontecendo, é o que eu estava tentando expor, né? A crise da intermediação. Para finalizar, para não te tomar muito mais tempo, eu queria só que você falasse o que está sendo chamado de AI-5 digital. Né? Quais são os problemas, né, que se encontram? Tem vários. É um problema, assim, existe um projeto de lei, né, que o senador Azeredo defende, articulou, que ele cria uma situação de vigilantismo na rede. Ele coloca os provedores como responsáveis para poder conter os fluxos de informação na internet. Esses provedores teriam que fazer papel de polícia privada, teriam que guardar informações sobre logs das pessoas, da sua navegação, e a gente chama isso de exceção transformada em regra, porque você tem que guardar logs, guardar informações de quem está com suspeita. Quem não tem suspeita de nada, você não pode fazer isso. Na verdade, esse projeto atende interesses da indústria do copyright e da indústria bancária. E nós achamos que ele é muito perigoso porque ele coloca em risco a criatividade, ele eleva o custo da comunicação no Brasil, impede redes abertas na prática, porque ele cria um clima de vigilantismo. Ninguém vai abrir o seu roteador, nem vai fazer uma praça, deixar o sinal aberto, exatamente porque você vai estar com muita dificuldade de guardar logs, de tudo isso. Então, na verdade, é um projeto atrasado, obscuro. Além de tudo, ele é muito mal escrito e ele tem coisas assim absurdas. Por exemplo, invadir uma casa, eu estava até falando, você pelo Código Penal pega de 1 a 3 meses se você arrombar uma porta, uma janela, entrar na casa de alguém. Na lei do senador Azeredo, acessar sem autorização do titular um dispositivo de comunicação, e ele define dispositivo de comunicação como tudo. Se você acessar, você pega de 1 a 3 anos de pena de reclusão, cadeia. Quer dizer, é um negócio absurdo. Outra coisa, ele pede que seja preso um spammer, um cara que faz spam. Eu não acho que um spammer tenha que ser preso, ele tem que ser multado, tem que ser sei lá o quê. Agora, é um absurdo, você de uma ideia assim completamente desfocada de quem quer sim instaurar uma sociedade do controle, da vigilância. É nesse sentido que nós defendemos uma lei dos direitos do cidadão na internet. E a violação de alguns direitos tem que ir para o Código Penal, não todos. Nós defendemos uma lei de cidadania digital e não de vigilantismo. É basicamente isso. Okay.